Fala galerinha do sétimo ano Velocip, aqui é o professor Ione. Estou chegando com a videoaula introdutória para abordarmos o conteúdo da semana 2, tá ok? Mas antes de abordarmos o conteúdo da semana 2, a pedidos de Mangabinha, valeu Mangabinha? Então eu vou fazer o que? Vou fazer uma revisão da semana 1, tá? Haja visto que alguns de vocês ficaram com dúvidas e Mangabinha falou, eu não entendi nada. Então vamos lá Mangabinha, vamos comentar aqui a semana 1 para poder facilitar o entendimento de vocês. Pessoal, então na semana 1 nós falamos sobre matéria, tá ok? Então o que vem a ser matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Então eu, você, tá vendo aqueles quadros lá em cima? Os quadros, né? As plantas, então tudo que ocupa lugar no espaço, né? É matéria. E do que é constituída a matéria? A matéria é constituída pelos átomos. E o que vem a ser o átomo? Os átomos são os elementos químicos. Então, esses átomos, esses elementos químicos possuem a capacidade de se ligarem, se unirem e formarem a matéria. E a partir dessa ligação, dessa união dos elementos químicos dos átomos, a gente vai ter a matéria viva, que são os seres vivos, eu, você, as plantas e os demais animais, né? E também teremos o que? A matéria não viva, que é essencial, né, à sobrevivência dos seres vivos. O que vem a ser a matéria não viva? A água, o ar, né, o solo e daí por diante, ok? Então, isso, Mangabinha, bem lembrado. A matéria possui 3 fases ou 3 estados de agregação, né? E aí a gente usou o nosso foco na água na semana 1. Por quê? Porque a água possui a capacidade de transitar, né, entre essas 3 fases. Então a água a gente encontra ela na forma líquida, que é saindo da torneirinha de vocês. Encontramos ela na forma de gelo, não é isso? E também encontramos ela na fase gasosa, que é o vapor. Só lembrando aí, né, o gelo seria o que? A forma sólida. Então temos a água na forma líquida, torneirinha. Sólida, o gelo, né? E gasosa, que é o vapor. Combinado? Isso, então tá ok. Então vamos lá. E ainda com relação à matéria, nós agora chegamos na nossa semana 2, né? E aí a gente vai estar falando de misturas, tá? E o que vem a ser uma mistura, galera? Então as misturas nada mais são do que a reunião de 2 ou mais substâncias, tá? Então 2 ou mais substâncias vão se unir para poder estar formando o que a gente chama de misturas. Por que eu falo a reunião de 2 ou mais substâncias? Porque dependendo, né, da quantidade de substâncias que a gente vai estar reunindo, a gente vai ter misturas bifásicas, né, que seriam o que? Bi2. Então, teríamos aí a união de 2 substâncias. Um exemplo de mistura bifásica, professor, água e óleo. Então, temos lá uma substância que é a água e a outra substância que é o óleo. Outro exemplo de substância bifásica, água e areia. Então, bifásica, apenas 2 substâncias. Temos também, né, a questão das substâncias trifásicas, 3, né? Então, temos aí como exemplo, podemos unir o óleo, a água e a areia, tá ok? Então, 3, olha só, óleo, água e areia. Então, temos aí o que? Um tipo de mistura trifásica. Só lembrando, mistura seria o que? A união de 2 ou mais substâncias. E a partir dessa união de 2 ou mais substâncias, né? Aí a gente possui a capacidade de estar classificando, né, essas misturas em 2 tipos diferentes. Quais são esses tipos? A gente vai ter as misturas homogêneas, tá ok? Que são aquelas onde a gente vai ter dificuldade, para facilitar para vocês o entendimento, a gente vai ter dificuldade de efetuar a separação dessas misturas. Um exemplo aí de mistura homogênea é aquilo que fica homogêneo, fica igual. Então o termo homo é igual. Então quando a gente pensa na questão da água e da açúcar, né, que está um exemplo lá embaixo aí, a gente pensa no seguinte, num tipo de mistura homogênea, tá? Então, mistura homogênea é aquela mistura que fica o quê? Igual, ok? E temos as misturas heterogêneas. O que vem a ser uma mistura heterogênea? São aquelas misturas, né, que não chegam a um ponto igual de concentração. Tá? Então a gente tem um exemplo aí de mistura heterogênea que é o quê? Que é a questão da água e do óleo. Então, esse tipo de mistura, as substâncias não ficam iguaizinhas, não se unem, tá ok? Então, quando essas substâncias não se unem, para facilitar o entendimento, a gente tem o quê? Misturas heterogêneas.
Homogêneas tem a uniãozinha lá e elas ficam o quê? Iguaizinhas. Heterogêneas, elas não conseguem se unir para facilitar o entendimento de vocês aí. E ao não se unirem, elas recebem o nome de heterogêneas, onde o termo hétero quer dizer diferente e o termo homo quer dizer igual. Então, homogêneas, iguaizinhas, né? E heterogêneas, diferentes. Então, não vão se unir, ok? E aqui nós temos aqui, né, aqui embaixo alguns métodos de separação. Os métodos de separação, eles são comumente utilizados no nosso dia a dia, tá? E aí a gente tem aí um exemplo aí, ó. Quando a gente tiver, por exemplo, uma mistura, né, homogênea de água e açúcar, o método de separação que a gente pode estar utilizando para isso aí é o quê? É a evaporação, tá? Então, nesse método aí a gente pode utilizar a evaporação como um método de separar essas substâncias, tá ok? Ou, né, também chamado de ebulição, tá? Então, nesse processo de ebulição, a gente também consegue separar o que? O sólido do líquido, tá? Continuando aí, ó, temos aí um outro exemplo que de mistura água e óleo. Esse exemplo de mistura aqui, ó, água e óleo, é heterogêneo, né? Então, não vão ficar o quê? Não vão ficar iguais, tá? Então, o método que a gente pode utilizar para poder separar essas duas substâncias aí, tanto a água quanto o óleo, é um processo chamado de decantação, né? Onde a gente vai conseguir separar o sólido e o líquido, ou líquido de líquido, tá ok? Continuando aí, a gente tem um outro exemplo aí, ó, água e sal, né? E aí também temos um exemplo de mistura o quê? Homogênea. E o método utilizado seria a destilação simples, tá ok? E nesse método de destilação simples a gente conseguiria separar o quê? O sólido do líquido, tá ok? Só lembrando o seguinte, que a gente tem dois termos muito importantes, tá ok? Um termo a gente chama de solvente. O que é o solvente? É a substância que se dissolve. O outro termo nós temos o quê? Soluto, tá ok? Que seria o quê? A substância, né, que pode se dissolver. É como se a gente pensasse que o solvente seria a substância líquida e o soluto seria a substância sólida, né, que seria colocada nesse solvente, que seria a substância líquida, ok? Então, em termos aí para facilitar o entendimento, soluto, pensa o seguinte, soluto é aquilo que será dissolvido, seria a partezinha sólida, tá? E o solvente seria o quê? O líquidozinho que dissolve o soluto. Melhor entendimento, tá? Continuando aí, nós temos um outro exemplo aqui, ó, né? Temos o exemplo da destilação fracionada, né? Que é um método comumente empregado para separar o quê? Os subprodutos, né, do petróleo. Então, quando a gente pega o petróleo é um líquido viscoso e a partir desse processo de destilação fracionada, né, que ocorre ao quê? A altas temperaturas, nós conseguimos retirar os subprodutos do petróleo. Quais são os subprodutos do petróleo que a gente utiliza no nosso dia a dia como fonte de energia? O gás, isso mesmo, gás de cozinha, né? Temos aí também como exemplo a gasolina, o óleo diesel, outro subproduto que sai aí do petróleo que a gente utiliza no nosso dia a dia é a questão dos plásticos e daí por diante. E temos um exemplo aqui, ó, de filtração, que é um método, né, que é onde a gente separa o sólido do líquido, né? E o exemplo aí é a questão da água e as impurezas, né? Então a gente comumente utiliza filtrar a água antes de beber, né? E também se recomenda ferver essa água para poder matar o que? Os micro-organismos, né? Os germes que estão ali presentes, no caso, as bactérias. E aqui, para poder finalizar o nosso estudo aí de hoje, temos aí um exemplo aí de uma célula, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de célula lá na frente. Vocês precisam entender um pouquinho mais desse conceito de célula. O que vem a ser uma célula? A célula é a menor unidade morfofisiológica de um ser vivo, tá? Então, todos os seres vivos, exceto os vírus, são formados por células, tá? Temos dois tipos de células e aí a gente classifica os indivíduos, né, de acordo com o tipo de célula que ele possui. Temos lá células procarióticas, que são célulazinhas mais primitivas, são as célulazinhas que surgiram primeiro, tá ok? Quem são os exemplos de células procarióticas? Como exemplo de células procarióticas, nós temos aqui, ó, as bactérias, né?
cianobactérias e daí por diante. Todo ser procariótico ele é unicelular, tá ok? Então, o termo unicelular quer dizer o quê? O indivíduo que possui apenas uma única célula, tá? E temos as células eucarióticas, que são células mais evoluídas e complexas e que surgiram a partir das células procarióticas, tá? E aí, com relação a esses indivíduos aí, né, seres procariontes, nós temos aí, ó, o protozoário. O protozoário está aqui, ó, mas o protozoário é eucarionte, tá? Ele está aqui porque ele está fazendo menção ao termo unicelular, porque a gente tem os protozoários classificados como seres unicelulares que possuem apenas uma única célula. E também com relação a esses seres que possuem apenas uma única célula, a gente tem a questão das algas, né, que são importantes porque produzem oxigênio. E temos também algumas espécies de fungos. Então, temos algumas espécies de fungos e algas que são unicelulares, possuem apenas uma única célula. Aí temos o seguinte, né? Todos os demais animais, né, são o quê? Pluricelulares. Então, como exemplo aí de pluricelular, a gente tem aí a questão dos animais, das plantas, né? E daí por diante. E temos também, olha lá, ó, fungos e algas. Então, a gente encontra fungos e algas que são unicelulares, mas também temos fungos e algas que são pluricelulares. Só lembrando, o termo pluri quer dizer vários, muitos, tá ok? Então, pluricelular possui muitas células. Só para vocês terem uma ideia, o corpo humano possui mais de 10 trilhões de células, tá ok? E as células do nosso corpo são constantemente renovadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao todo tempo surgem célulazinhas novas no seu corpo, no meu corpo e no corpo dos demais animais, tá? Então, as células possuem 3 componentes básicos. Quais seriam esses 3 componentes básicos? O núcleo celular, que é o local onde está o material genético. O citoplasma, que é o local onde vai estar organizadas as organelas citoplasmáticas, né? E a membrana plasmática, que controla o que entra e o que sai de dentro da nossa célula. Ok? Então, até a próxima, tá? Por hoje é só. Valeu!